todos estamos aqui na intenção de fazer com que você possa entender o que é a célula eletrogravimétrica mineral e o processo eletrogravimétrico, né? Então eu vou começar aqui com essa pequena folheto, né, que diz assim: meios de obter bulhões, né? Então aqui tem uma explicação dos meios, né, assim resumido, de como obter bulhões de metais partindo de minérios extraídos, moídos, né, e triturados, e aí colocados no compartimento 1 da célula eletrogravimétrica mineral, e onde é também decomposta por força elétrica externa, né? Então a gente começa a decompor o minério numa solução de cloreto de sódio. Essa solução a gente faz com mais ou menos 20 a 30% de sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, e faz uma solução de salmoura. Primeiro você coloca o minério no compartimento 1 da célula e depois ele vai para o compartimento 2. Os metais serão extraídos no compartimento 2. Então o funcionamento da célula, ela não é tão difícil de entender. A intenção é você colocar o minério no compartimento 1, decompor ele por força elétrica e pela ação do cloro, né, e extrair os metais em forma de cloretos, né, que vão se dissolver, extraindo os metais no compartimento 2 em forma de bulhão amorfo, né, de bulhões amorfos. Amorfo é diferente de cristalino ou metalizado, né? Então não vou tirar ele nem cristalizado e nem metalizado, eu vou tirar amorfo. Amorfo é um material mais fácil de ser solubilizado em ácidos e ser purificado. Então tem várias vantagens tirando o bulhão amorfo, né? Então a ideia é tirar um bulhão, porque na verdade os metais vêm todos juntos, né? Vários metais vêm juntos. Metais básicos, metais de interesse, metais nobres, metais seminobres, né? E aí a gente vai refinar depois por várias maneiras, até mesmo pelo processo eletrogravimétrico, a fim de poder tirar aí um bulhão, né, de metais mais nobres. Resumindo, né? Então, inicialmente, a célula eletrogravimétrica mineral, ela foi feita por mim a primeira vez, baseado nas células eletrolíticas eletrogravimétricas, né, que foi criada na Europa. Então, elas serviam para extrair apenas metais, né, para fazer uma análise quantitativa de metais, onde você dissolvia os metais, você extraía metais com 99% de pureza. Então a célula que eu criei em 1988, né, ela foi criada, né, e lá no Vale do Ribeira, onde eu ia fazer pesquisas minerais, e eu extraía os minérios primeiro, né, concentrado de rios, né, tinha muita galena, que a empresa Fumbo, ela tirava o minério na mina de chumbo, né, e ali tinha prata, tinha ouro, tinha cobre, e aí eles foram colocando aqueles minérios
em fornos, né, para tirar o chumbo, e depois refinavam, separavam o cobre por pelação e a prata, o ouro, né. E o rejeito eles jogavam no rio, né, o rio Ribeira, né. Então ali é muito rejeito com ouro, com prata, né, platina, tinha várias coisas. E eu aproveitei aquela oportunidade de trabalhar no rio Ribeira, no Vale do Ribeira, e eu colhia os minérios e levava para Curitiba e começava a decompor, a extrair, né. Mas a primeira vez eu estava tão ansioso lá no Vale do Ribeira, e eu queria saber o que tinha, e aí eu comecei a bolar uma célula usando bateria, e aí eu comecei a bolar um sistema que se tornou um sistema eletrogravimétrico, né. Então aqui você pode ver a célula, né, eletrogravimétrica. Ela aparentemente eu vou mostrar a vocês com desenhos e depois as fotos, né, as fotografias como que foi feita a primeira vez. Então o minério ele é colocado nesse compartimento 1 da célula, né, eletrogravimétrica mineral. No compartimento 2 é colocado uma placa ou de cobre, ou de grafite também, ou de zinco, né? Mas a gente prefere colocar de grafite, né? Tanto no compartimento 1 como no compartimento 2. Então esse L que você está vendo aqui, ele é um eletrodo de grafite. Ele vai ser adicionado no minério para que ele seja decomposto, digerido, né? E assim ele os metais irão se dissolver em forma de cloreto e aí vão se depositar no compartimento 2 em forma de um depósito esponjoso de metais, de um bulhão de metais nobres e seminobres. Então a gente vai colocar, né, assim, o minério no compartimento 1. Na verdade a gente coloca o minério antes de encher a célula com o ácido, com o cloreto de sódio, né? E depois a gente coloca a solução de salmoura pelo compartimento 2, né? Inicialmente a voltagem ela é uma varredura. No primeiro dia a gente coloca lá entre 2,5 até 4,5. Então você vai varrendo, né? Vai começando a varrer de 2,5. Aí quando vai chegando numa determinada voltagem, vai começando a aparecer um pequeno depósito, uma precipitação em cima, né? Boiando. Então significa que aquela voltagem é uma voltagem boa para trabalhar. Então você deve permanecer naquela voltagem. Vamos supor que fosse 3,5, 3,6, mas a experiência mostra que sempre foi uma voltagem boa para trabalhar 4,5, né? Então, uma célula pequena. Nas células maiores vai mudar, as células grandes, industriais, né? Elas vão ocupar mais voltagem, mais amperagem, né? A coisa muda um pouco. E aí nesse segundo dia já começa a aparecer o depósito, né? Em cima na célula boiando e vai se depositando na parte de baixo e vai aumentando cada vez mais e o minério vai sendo decomposto. O que acontece dentro da célula é o seguinte: o cloro é liberado no eletrodo positivo e ele ataca o minério. O minério tem sulfeto, né? Geralmente é sulfeto. Ali foi colocado nesse daqui, é uma calcopirita moída, né? Então, na verdade, existe um estágio antes desse estágio que eu estou mostrando, que seria uma oxidação, né? A gente troca a polaridade dos eletrodos, positivo e negativo, e o sódio começa a liberar nesse compartimento e ataca enxofre, ataca fósforo, ataca selênio, né, telúrio, e ataca todos esses elementos e deixa um pó preto. Depois você inverte novamente a polaridade
E aí começa esse processo que eu estou mostrando agora, que é a extração. Então, está detalhado no nosso livro, do processo eletrográfico, né? Ele todo detalhado, em mínimos detalhes lá, você vai observar. Mas aqui nesse vídeo, para você ter um primeiro contato, para você entender, a gente vai nesse segundo estágio, que é o estágio de extração, né? E a gente vai extrair um bulhão, que é o compartimento 2. O minério, então, ele vai se decompondo e vai passando os resíduos, né? Vai passando os metais em forma de cloreto para a solução, e depois da solução a precipitação no cátodo, né? Então ele é decomposto no anodo e depois é extraído no cátodo. Então eu desconfiava, né, que o minério poderia ser digerido. Então eu comecei a fazer testes. Em galvanoplastia você já quer ver um resultado na hora. Se não acontecer, as pessoas desistem. Então foi isso que aconteceu com muitos cientistas, né? Que eles deixaram ali em 2, 3 horas, não viram que não tinha resultado, abandonaram. Eu fiz e deixei durante 3 dias e tive um resultado maravilhoso, que foi a extração do bulhão, né, que da calcopirita. E extrair o bulhão foi maravilhoso, né? Muito sucesso. E eu dei glória a Deus, agradeci muito a Deus, né? Porque eu consegui aquele objetivo. Então aqui você está vendo o minério, ele começa a ficar preto, né? Ele vai ficando preto e vai se depositando um resíduo no compartimento. Esse resíduo vai ter ósmio, irídio, rutênio, vai ter ródio, né? Então, e aqui, nesse aqui passa ouro, passa platina, paládio, passa prata, né? Eles vêm para aqui, para o compartimento 2, né? Na verdade, a prata, ela forma cloreto insolúvel e uma parte dela fica no compartimento 1, mas outra parte consegue passar. E porque existem outros interferentes, que nem o enxofre, né? E ele solubiliza a prata e ela vai passar para o compartimento 2. Né? Uma parte fica, uma parte vai. Então, que nem o ródio, uma parte fica do ródio, outra parte vai. Né? Porque esse minério ele tem enxofre, fósforo, então ele vai solubilizar ródio, o ródio vai passar para a solução, o enxofre vai passar para a solução, o fósforo vai passar para a solução, e aí vai dissolver, né, esses metais. Então vai formar um bulhão muito rico, né, e você vai conseguir extrair os metais nobres, né. Então, passando agora, já está quase o término, ele começa a acumular no compartimento 2 e fica às vezes preto, às vezes vermelho, né, às vezes cinzento. Então depende do minério que você vai colocar lá. Então o resultado do processo eletrogravimétrico na célula eletrogravimétrica mineral é um bulhão anódico formado de ósmio, irídio, rutênio, chumbo, prata, ródio e rênio, né? E areia sílica, né? Vai ter sílica, vai ter zircônio, silicatos, vai ter vários elementos cerâmicos também. Mas é fácil separar o bulhão dos cerâmicos quando você começa a fazer uma levigação e eles flutuam antes da areia, das pedras, e aí eu separo facilmente. Agora o bulhão catódico, ele vai ter ouro, platina, ródio, níquel, estanho, cobre, zinco, antimônio, cádmio, paládio e irídio. Isso aqui é facilmente simples de separar com água régia, fazer aquela purificação tradicional, né? A gente consegue fazer uma purificação separando o ouro e platina e esses outros elementos, né? Então, e vamos passar já para o último, né? Que esse aqui era o último mesmo, né?
Então você vê aqui, ó, o eletrólito foi de 30% de cloreto de sódio, né? Aqui você tem os dois bulhões que você extraiu, o bulhão anódico e o bulhão catódico, né? Então os dois contêm metais nobres, né? Eu faço uma união dos dois, eu separo das areias por levigação, depois eu unifico novamente esses dois bulhões e eu faço uma cupelação, eu misturo com chumbo, né? Com óxido de chumbo, faço uma cupelação e separo eles, formando um bulhão supernobre com cupelação. A cupelação vai tirar o níquel, o estanho, cobre, zinco, antimônio, cádmio, paládio, né? Vai embora. Aliás, o paládio fica. O cádmio vai embora, o estanho, o chumbo vai embora, o antimônio, o zinco e o cobre. O irídio, o ouro, a platina, o ródio vão ficar. E aí você unifica, né, junto com os outros e forma um bulhão super nobre que você vai trabalhar, né? Então essa é a ideia. Então no quarto dia retira-se os bulhões anódicos e catódicos para o refino por cupelação, ou se preferir tentar um refino por água régia. Primeiro use a sulfatação 10% para preservar o paládio e depois a nitração, encurralando prata e paládio e chumbo, e depois trate o resíduo com água régia quente. Lembre, a cada filtração lave o resíduo que ficou no filtro com água bem quente antes de passar para o próximo passo, e isso lhe assegurará um produto final mais puro. Então aqui nós fundamos o nosso vídeo de explicação sobre essa parte. Agora nós vamos mostrar mais outras partes.